Como vão, Raverins? Hakol Beseder? Vamos aqui fazer a leitura da nossa segunda parte dessa Parashá Hashavua, tá? Da porção aqui de Mishpatim, tá bom? É uma porção curta, não é muito longa, temos um ponto aqui só simplesmente para tratar, mas como eu sempre faço aqui, nós damos aquela leitura em versículo por versículo e damos uma pequena explanação sobre cada versículo aqui, tá? Então, sem mais delongas, o versículo 14 do capítulo 17 do livro de Deuteronômio, tá? Devarim em hebraico diz assim: Ki tavo el haaretz Hashem Elokecha noten leha. Quando vocês chegarem à terra que Deus, o teu Deus, está dando a vocês, né? Noten leha, dando a você, aqui tá no singular, tá? Como eu sempre falo, Deus trata o povo de Israel como um. Noten leha, dando a você. Veirishta veiasavitaba, ou seja, e vocês ali, como diz, tomarem posse delas e habitarem nela, né? Veamarta acima almeler kol hagoim ashe sevivotai, ou seja, né? E disseres, veamarta acima, vocês disserem, colocarei Alaimeler, colocarei um rei sobre nós, né? Que rolo Hagoim, como todos os povos, né? Asher Sevivotai, ou seja, como todos os povos que estão ao nosso redor. Asher Sevivotai, que estão ao nosso redor. Então esse primeiro passuque, ele é bem claro e objetivo, né? Que quando o povo chegar à terra, que eles estão chegando ali, que Deus deu para ele, e eles colocarem sobre eles ali um rei, né? Como todos os povos da terra. Vamos continuar aqui para só a gente entender. Você sempre apontará um rei sobre você, aquele que Hashem, seu Deus, escolher. O rei que você apontar sobre você deverá vir de seus irmãos, no caso aqui o povo de Israel. Você não apontará um gentio sobre você, alguém que não seja seu irmão. Então, esses dois primeiros passucos já nos explicam bem o propósito dessa pequena parte aqui da porção, dessa segunda parte. Quando o povo judeu chegar na terra, né, e ali eles quiserem colocarem um rei sobre eles, como todas as nações têm um rei, tá? Esse rei ele tem que ter um diferencial, tá? Ele tem que ser o quê? Ele tem que ser um rei a qual Deus, olha só, aquele que Hashem seu Deus escolher, tá? É bem interessante nós notarmos aqui que a diferença aqui é que Deus escolhe quem vai ser o rei. Lembramos de Shaul, né, o rei ali, que ele não foi escolhido por Deus. O povo apontou ele. Nós sabemos toda a história que Deus havia escolhido Davi, né? Olha aqui a Torá já entrando justamente naquilo que Deus está falando. Quando você quiser um rei, Deus tem que escolher. O povo escolheu ali Shaul, né? Porque justamente eles viram a impotência dele, diz que ele sobressaía sobre os outros demais, que ele era alto, tá? Continuando, o rei que você apontar sobre você deverá vir de seus irmãos. É óbvio, ele teria que ser um judeu, ele teria que vir da tribo de Israel. Você não apontará um gentio sobre você, não pode ser um não-judeu, alguém que não seja seu irmão. Entretanto, ele não adquirirá para si muitos cavalos. Começa aqui os desígnios de Deus para esse rei. Ele não pode ter muitos cavalos para si, para que ele não leve o povo de volta para o Egito, a fim de conseguir mais cavalos, pois Deus disse a vocês, vocês jamais retornarão aquele caminho novamente, tá? Rashi traz um comentário interessante aqui, ele fala assim, ó, mas só o que precisa para suas carruagens em relação aos cavalos, a fim de que não faça com que o povo volte ao Egito, uma vez que os cavalos vêm de lá, como foi dito a respeito de Shelomó, né, o Salomão, lá no livro de 1 Reis, no capítulo 10, 29, que diz assim, e a carruagem sobe e sai do Egito, por 600 moedas de prata, os cavalos por 150, tá? Como nós lemos aqui no livro de Reis. Então, sabemos que os cavalos vêm do Egito. Então, para que você não voltasse para lá, tá? E viesse a crescer. Continua o versículo. Ele não tomará muitas esposas para si, de modo que seu coração não se desvie. Ele não obterá abundância da prata ou ouro para si.
Interessante, né? Nós vemos aqui que o próprio rei Salomão, né, Shlomo, ele obteve tantas esposas que elas fizeram com que ele ali, por um tempo, se afastasse, né, desviasse de Deus. A própria Torá já nos adverte isso, né? Advertiu o rei. Depois que ele já estiver sentado em seu trono real, ele escreverá 2 cópias. Rashi fala assim, só quando ele estiver sentado no seu trono, ou seja, se ele passou por essas etapas, tá? Ser um homem escolhido por Deus, ser uma pessoa ali que não vai querer ter muitas posses, cavalo, não vai ter muitas esposas para não fazer desviar ele ali do seu caminho. Aí ele se assentar e deverá escrever 2 cópias deste rolo da Torá para si na presença dos sacerdotes filhos de Levi. Ele teria que ter 2 rolos de Torá, tá? 2 livros 2 rolos com 5 livros de Moisés, tá? Rashi vem e fala aqui, ó. Né, no caso aqui, ou seja, 2 rolos da Torá. Um que ficava guardado em seu tesouro e o outro que ele ia e vinha com ele, para ele estar sempre com ele, para ele poder consultar, né? Tem outras explicações também por que dos 2 rolos, mas vamos nos focar aqui no literal, tá? Senão vai dar vamos acabar indo para um outro lado também, mas vamos ficar com o literal. O Rashi, ele comenta que um era para ele guardar e o outro é para que ele estivesse sempre na presença dele, para que ele pudesse consultar, tá? Ó, o próprio Passuque diz, né? Cópias deste rolo da Torá para si, na presença, ou seja, para si, ele tem que ter perto dele. Vamos lá. Ela permanecerá com ele e ele a lerá todos os dias de sua vida para que ele aprenda a temer Hashem, seu Deus, para cuidar diligentemente da observância de todas as palavras dessa Torá e de seus mandamentos suprarracionais. Então, é necessário que primeiro que um rei que é estabelecido aqui por Deus, primeiro ponto, ele tem que ser vindo de Deus. Segundo, ele não pode ter muita riqueza, muitos cavalos, muita posse, não pode ter muitas mulheres, tá? Isso naquele tempo, esse aqui é um outro assunto bem profundo, né? Que depois, com o passar do tempo, os sábios judeus, os rabinos viram que não era muito bom você ter mais de uma esposa. E foi decretado que cada homem deveria ter uma única esposa, tá? Isso é muito profundo. Você pode ver que a Torá ela não proíbe, tá? Ela aconselha. Isso aqui é um outro assunto também que nós podemos pegar e falar também posteriormente como que funcionava isso, como funciona hoje e o porquê que foi decretado isso, tá? Então, o que acontece? Ele teria que ter ali esse rolo para ele ler todo dia, consultar todo dia, ele conhecer, tá? Daqui você entende bem básico e simples, meus amigos. Não tem como você conhecer a Deus se você não está constantemente fazendo a leitura da Torá. Por isso nós fazemos ano após ano a leitura da Torá todos os dias de nossas vidas. Torá, profetas e outros escritos para podermos entender, compreender e saber o temor de Deus, o respeito a Deus. Então aquele que já não estuda, não lê, não tem como ele conhecer a Deus, pois os próprios sábios dizem que o tolo ele não conhece a Deus verdadeiramente. Como pode um tolo conhecer a Deus se ele não procura dentro das suas escrituras saber realmente quem é Deus? Tá? Por isso nós aqui, o judaísmo, ele é enfático em todo dia você tirar pelo menos 1 hora do seu dia, 1 hora da sua noite para fazer a leitura da Torá. Você tem que estar sempre aqui lendo, tá? Sempre dentro de todos os mandamentos, dentro da Torá. Tá? Vamos lá. Para que seu coração não seja arrogante sobre seus irmãos e ele não se desviar do mandamento, seja para direita ou para esquerda, a fim de que ele reine por um longo tempo sobre o seu reino, ele e seus filhos dentre Israel. Ou seja, como eu acabei de falar, a Torá vai permitir que você entenda e você julgue todos adequadamente, que ele não venha se tornar soberbo, porque ele vai saber que nada que ele é, e ele julgue, né, ele reine sobre todo o povo de Israel com sabedoria. E o Passuque aqui é interessante dizer assim, ó, a fim de que ele reine por um longo tempo. Então, se ele não se enquadrar, né, vou pegar o comentário de Acha aqui só para a gente encerrar, e aqui nós terminamos, tá? É bem curto, como eu disse. A partir desta afirmação, pode-se entender o caso da forma oposta, ou seja, se ele não cumprir os mandamentos, o seu reinado não irá se prolongar, tá? Assim encontramos o caso do Shaul, como nós acabamos de falar, o rei aqui, né? Que Samuel lhe disse, 7 dias você deve esperar até que eu venha para você, a fim de oferecer oferendas queimadas. Tá? Isso aqui está lá no
Livro de 1 Samuel, no capítulo 10, versículo 8, tá bom? Está escrito, ele esperou 7 dias. Ele esperou 7 dias, o Shaul. Mas Shaul não cumpriu sua promessa e deixou de aguardar todo o último dia até o fim. Ele não esperou terminar o dia. Samuel, que era o sumo sacerdote daquela época, ele falou, e era a autoridade máxima da palavra de Deus, falou, espere. Ou seja, Deus estava testando para ver se ele saberia aguardar os decretos de Deus, tá? Ou seja, Saul não cumpriu sua promessa e deixou de guardar todo o último dia até o fim. O rei Saul nem terminara de sacrificar as oferendas quando Samuel chegou e disse a ele, ou seja, não tinha nem terminado de sacrificar. Você agiu tolamente por não ter mantido o mandamento de Deus. E ele ordenou a você, desculpa. E agora o seu reinado não continuará. Olha só que interessante. Sempre aprendemos que por transgredir o mandamento mais leve de um profeta, o rei Saul foi punido. Tá? Então, encerramos aqui. Como eu disse, uma porção bem objetiva e direta. Tá? Um rei que está ali no comando por Deus, escolhido por Deus. Tá? Ele tem que ter 2 rolos de Torá. Um ele guarda, outro ele vai estar sempre com ele para ele estar consultando, para ele governar o povo com sabedoria. Não pode ter muita riqueza, não pode ter muitos cavalos, não pode ter várias mulheres. Eles têm que sempre estar consultando a Torá de Deus para saber como guiar. Você vê, a associação da Torá com o caminho de Deus. É o que eu sempre falo aqui. Todo o caminho de Deus está escrito aqui nos 5 livros de Moisés. O que sair disso é como aconteceu com o profeta Samuel aqui e Shaul. Você não conseguiu ouvir nem o que o profeta disse. Você desviou, Deus vai te tirar o reino. É a mesma coisa hoje. Se as pessoas não andarem segundo os mandamentos de Deus, é a mesma coisa que aconteceu com Shaul. Deus o vai rejeitar. Tá? Essa rejeição não é que Deus fala, eu não quero você, não. É a pessoa ela vai andar segundo os seus próprios caminhos, como Shaul fez aqui. Tá bom? Nós devemos entender a Torá do ponto de vista de Deus, não do nosso ponto de vista. É óbvio que tem coisa literal, mas entendemos que Deus não rejeita ninguém. É a pessoa que rejeita Deus. A partir do momento que você não obedece o mandamento de Deus, você está rejeitando a Deus e você decidiu por seguir os seus próprios caminhos. Tá? Então, meus amigos, ficou bem claro aqui nessa porção que devemos, né? Eu não sei se eu devo comentar isso, até por causa da questão, mas vamos lá. Por isso, o povo judeu religioso, ele não se mete com política. Não quer saber quem vai governar tal estado, vai governar tal país. Ele sabe que tudo que está instituído foi por Deus. Tá? Por isso, o único rei que estará dentro do povo de Israel, que julgará com justiça, fará tudo e trará todos os povos, não só o povo judeu, para serviço a Deus, é Melech HaMashiach, o rei Messias, aquele que vai, né, o rei ungido, em português, aquele que vai trazer tudo de volta a Deus. Ele vai guiar nesses caminhos corretamente. Tá? Então, por isso, nós não se envolvemos com política, não apoiamos candidato A ou B ou C, porque todos aqueles que estão ali são guiados por Deus. Todos estão ali pela permissão de Deus, na melhor da palavra, né? Permissão de Deus. Se vai fazer um bom ou mau governo, Deus sabe todas as coisas. Tá? Nós esperamos unicamente ao rei Mashiach se revelar no nosso meio. Aí sim ele vai governar o mundo com a reta justiça estabelecida por Deus. Bom, amigos, mais uma vez, fiquem com Deus. Todarabá, você que já acompanha, você que é novo, chegou até esse vídeo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo se você achou relevante. Que Mashiach se revele ainda hoje, que possamos estar em Yerushalayim com Mashiach, com a construção do terceiro Beit HaMikdash. E que no demais, meus amigos, se Deus quiser, amanhã estaremos aqui com a terceira parte dessa porção, tá? Que também é curta, mas também tem um assunto interessante para tratarmos lá. No demais, amigos, Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso sobre a sua vida, Parnassá, sustento vindo da parte de Deus sobre nós e sobre todos aqui que estão nos ouvindo, tá? E fiquem com Deus, Todarabá, mais uma vez, obrigado, e Lehitraot. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.